No vídeo de hoje eu vou lhe mostrar 3 ótimas opções de fundos imobiliários de tijolo considerados seguros para você investir nesse mês de setembro. Então, se você está procurando aí fundos de tijolo que tem uma relativa segurança, eu vou lhe mostrar aqui 3 ótimas opções. Eles são considerados bons porque tem um alto número de imóveis, tem bons inquilinos, um alto patrimônio, um bom número de cotistas e tem uma vacância física relativamente baixa. Então fique aí comigo até o final do vídeo para você descobrir quais fundos imobiliários são esses. Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário que ajuda no crescimento do canal e peço também que assista o vídeo até o final, que é uma maneira de você estar contribuindo assim para o crescimento, porque o YouTube vê que o vídeo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. E o objetivo é exatamente isso, que mais e mais pessoas venham assim aprender sobre investimentos em fundos imobiliários e fiagros e também todos juntos alcançarmos a nossa tão sonhada independência financeira. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui pelo primeiro fundo, é o GGRC11. Ele é um fundo de logística. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 118,90, com dividend yield de 10,08%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui de R$ 11,99. Descendo aqui, nós podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 113,74. Mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 118,90. Então ele está relativamente mais caro do que seria o seu preço justo. E se levarmos em consideração o seu indicador P sobre VP, ele está com 5% de ágio, no caso 5% mais caro. Aí talvez você me questione, sim Lucas, mas será que seria interessante comprar esse fundo com ele custando mais caro? Pessoal, raramente você vai encontrar bons fundos de tijolo sendo negociados abaixo do seu preço justo ou até no máximo no seu preço justo. Eu pelo menos aceito pagar, porém fica aí a critério de cada um. O que eu não aceito é pagar ágio em fundos imobiliários de recebíveis, no caso de papel. Porém, em fundos de tijolo eu aceito pagar. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de R$ 925 milhões, tem um pouco mais de 36 milhões em caixa e conta com um pouco mais de 105 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 1,1 milhões de reais. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que ele anunciou aqui no dia 1º/9 o rendimento de 95 centavos por cada cota. Ele vai pagar aqui no dia 11/9. E aqui embaixo vocês podem ver o seu histórico de pagamentos, pelo menos aqui dos últimos 5 anos, e é notável o crescimento anual, com respeito aos seus rendimentos. Algumas informações sobre esse fundo imobiliário, podemos ver que atualmente ele tem aqui 18 ativos imobiliários, então 18 imóveis, e 100% deles estão locados com contratos atípicos, que são aqueles contratos com uma duração maior. E somando todos os imóveis que atualmente ele tem, soma-se uma área aqui de 370 mil metros quadrados. Podemos ver que sua gestora é a Zacros Capital. Aqui embaixo podemos ver também que ele é um fundo que teve início lá em abril de 2017. Ele tem aqui uma taxa de administração e gestão correspondente a 1,10% ao ano. E a duração média dos seus contratos é ainda aqui de 6 anos. Então, pegando todos os seus contratos, fazendo uma média, tem a duração ainda de 6 anos de contrato. O GGRC11, pessoal, ele tem 2 tipos de imóveis. Ele tem aqui 60,90% dos seus imóveis são do segmento de logística e 38,10% são do segmento industrial. Então, ele tem imóveis para empresas que mexem com logística e empresas industriais. E aqui vocês podem ver a imagem de alguns dos imóveis galpões logísticos que atualmente ele tem. Somente de galpões logísticos ele tem um total aqui de 10 imóveis. E os outros 8 aqui embaixo são do segmento industrial, que são esses outros aqui que eu estou lhe mostrando na imagem. Um ponto interessante também de se analisar é com respeito ao indexador usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Na sua grande maioria, em 93%, é usado o índice IPCA, em 4,76% usado o índice INPC e em 2,02% usado o índice IGPM. Além disso, aqui a gestão ele menciona que o fundo no momento não apresenta vacância física, então 100% dos seus espaços estão assim totalmente ocupados.
Então é um ponto muito positivo sobre esse fundo imobiliário. O próximo fundo, pessoal, é um fundo de Lajes, o BVBI11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 103,20, com dividend yield de 7,010%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou aqui R$ 7,33. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu preço justo seria os R$ 101,03, mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 103,20. Então, uma diferença pequena, porém, sendo negociado um pouquinho acima do seu preço justo. E se levarmos em consideração o seu P sobre VP está de 1,02, então 2% de ágio. Ele tem um patrimônio aqui de 1,2 bilhões de reais, conta com um pouco mais de 45 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e tem um pouco mais de 113 mil cotistas. E uma excelente liquidez média diária de 3,2 milhões de reais. Descendo aqui, nós podemos ver que seu último rendimento anunciado foi aqui no dia 31/8, que vai ser pago no dia 8/9, foi o valor de 87 centavos por cada cota. E aqui mais nós podemos ver o seu histórico de pagamentos desde que ele começou lá no final, aqui em setembro de 2020. Então faz agora aí 3 anos de existência. E apesar de ser um fundo de Lajes, um ponto interessante, ele surgiu aqui exatamente na época da crise mundial de saúde. E de lá para cá, ele tem conseguido aumentar os seus rendimentos. Então nem todos os fundos imobiliários de Laje estão ruins. Tem bons fundos aí que têm apresentado bons resultados. Então preste atenção nisso. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que sua gestora é a VBI, e ele tem aqui uma taxa de administração de 1% ao ano. Aqui nós podemos ver os imóveis que atualmente ele tem. Ele tem apenas 4 imóveis, porém são imóveis muito bons, muito bem localizados. Aqui nós podemos ver a participação do fundo em cada um deles. Só tem esse primeiro aqui, onde ele tem 100% de participação. Somando todos os seus locatários, ele tem um total aqui de 21 locatários. Somando os 4 imóveis, ele tem uma área total aqui quase de 74 mil metros quadrados. A sua vacância física atualmente está aqui de 4,06%, uma vacância relativamente baixa. E o contrato remanescente deles ainda é de 45 meses. Então são contratos aí mais ou menos 4, 5 anos ainda de duração. Embaixo aqui vocês podem ver a imagem de cada um dos 4 imóveis que atualmente o BVBI11 ele tem. Além disso, podemos ver que os 4 imóveis estão localizados lá na cidade de São Paulo e eles estão muito bem localizados em regiões muito relevantes da cidade. Por exemplo, ele tem aqui um imóvel na Avenida Faria Lima, outro na Avenida JK, tem outro aqui na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e outro localizado lá na Vila Olímpia. Então são imóveis muito bem localizados, que são regiões aí que tem um custo muito alto de aluguel. Mais embaixo aqui nós podemos ver o setor de atuação dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui em especial a empresa do setor de saúde e empresa do segmento financeiro. E ao lado aqui nós podemos ver quem são os seus principais inquilinos. Se destaca essa empresa aqui do segmento de saúde, a Prevent. Tem aqui também o banco UBS, essa outra empresa aqui da China. Então você vê que são empresas, geralmente aí empresas de fora do país, né, que tem seus escritórios aqui na cidade. E de um modo geral, aqui ao lado, vocês podem ver alguns dos seus principais locatários. Então, são empresas geralmente aí de fora do país, muito bem conhecidas. Tem a Louis Vuitton, que é uma de bolsa feminina, né? Então, são várias empresas grandes, internacionais, e que dificilmente vão dar algum calote no BVBI11. Aqui ao lado nós podemos ver a sua alocação por indexador. No caso, podemos ver que na maioria dos seus contratos usado o índice IPCA, porém eles também usam o índice GPM e o índice INCC. E o último fundo, pessoal, de tijolo, que é um excelente fundo para se investir, é o KNRI11. No momento, sendo negociado aqui a R$ 160,50, com um dividend yield de 7,38%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor de R$ 11,85. Descendo aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso seria seu preço justo, é os R$ 160,16. Mas como vimos lá em cima, ele está custando R$ 160,50, então praticamente no seu preço justo. E é exatamente o que o P sobre VP está nos mostrando que está de 1. Ele tem um patrimônio aqui de 3,8 bilhões de reais, conta com um pouco mais de 73 milhões em caixa e tem um pouco mais de 255 mil cotistas. Além disso, tem uma excelente liquidez média diária superior a 3,9 milhões de reais. E descendo aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi aqui no dia 31, ele realizará o pagamento aqui no dia 15/9, foi de 95 centavos por cada cota. E aqui mais nós podemos ver, pelo menos nos últimos 5 meses, o seu histórico.
e é notável que ele vem crescendo, né? Desde 2020 para cá. No ano de 2020 ele diminuiu um pouquinho, né? Provavelmente aí por causa da crise mundial de saúde, porém de lá para cá ele vem se recuperando aos poucos. Aqui no seu último relatório gerencial podemos ver que ele tem imóveis, prédios corporativos e galpões logísticos, então ele tem esses dois tipos de imóveis. Atualmente ele tem uma vacância aqui física que está de 3,01% e uma vacância financeira de 8,88%. Vacância física, para quem não sabe, é a porcentagem dos seus imóveis que estão desocupados, que estão vagos, e a vacância financeira é a receita que o fundo está deixando de ganhar por esses imóveis que estão desocupados. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que ele tem uma taxa de administração e gestão de 1,25% ao ano e ele não cobra aqui taxa de performance. Além disso, a sua gestora é a Kinea Investimentos. E ele é um fundo muito antigo, desde 2010 aqui, que ele tem sido negociado na Bolsa de Valores. Aqui podemos ver a localização dos seus principais imóveis. Ele tem imóveis localizados lá em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Com respeito à tipologia dos seus contratos, podemos ver que a maioria deles são contratos atípicos, são contratos com uma duração maior, praticamente aqui 54%, e o restante, 46%, são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor. E o principal índice usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis é o índice IPCA, em 68% dos seus contratos, e depois o índice IGPM em 31% dos seus contratos. O KNRI11, pessoal, também ele é composto aqui por 20 propriedades, no caso 20 imóveis, sendo 12 deles edifícios comerciais e 8 deles são centros logísticos. Aqui ao lado nós podemos ver o segmento de atuação dos seus principais inquilinos, e se destaca aqui empresas industriais, empresas do setor de comércio e empresas do setor financeiro. E no total aqui nós podemos ver que o KNRI11 ele tem 95 inquilinos, então ele tem assim, uma quantidade muito grande de inquilinos atualmente. E aqui em imagem vocês podem ver a imagem e mais alguns detalhes sobre cada um dos imóveis atuais do KNRI11. Você poderá ver aqui a sua localização, o tamanho do imóvel, o valor de avaliação de cada um deles, os tipos de contrato, se tem vacância ou não, e quem são seus principais inquilinos, e também a participação do KNRI11 em cada um desses imóveis. Então, dessa maneira você poderá passar aqui e conferir cada um dos edifícios comerciais que ele tem e também dos galpões logísticos que atualmente ele tem. Então, pessoal, eu mostrei aí 3 excelentes opções de fundos imobiliários de tijolo que atualmente você tem para poder investir. São ativos seguros e já faz um bom tempo aí que tem sido negociado na Bolsa de Valores, tem alto patrimônio, bons inquilinos, uma quantidade grande de inquilinos também, tem bom número de cotistas, uma excelente liquidez média diária e tem uma quantidade razoável de imóveis. Então são ativos aí que vale a pena você tirar um tempinho e quem sabe algum deles venha a ser o futuro fundo imobiliário que você tem. Mas gostaria também de saber a sua opinião. Você acha esses 3 fundos bons? Realmente vale a pena investir neles? Deixe aí nos comentários que eu gostaria de saber a sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.